E aí, galera, beleza? Beleza, né? Espero que vocês estejam bem, muito bem, muito bem, muito bem. Que hoje a gente vai para nossa segunda parte da aula de probabilidades, né? Falar um pouquinho agora dos eventos independentes, que é o que não cai na prova do Enem, né? Despenca. O que mais a gente vê é questão de evento independente, né? Então vamos devagar. Primeira coisa, o que é esse evento independente? Para ficar claro para vocês, são eventos que de certa forma não tem relação nenhuma em comum. Como assim relação nenhuma em comum? Não tem interseção, tá? A gente acaba generalizando dessa forma. O que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte, que quando nós temos dois eventos independentes, tá? Eu tenho aquele tipo de probabilidade que é o que a gente chama de caso ou. Como assim caso ou? É aquela união que nós vimos na aula passada, só que quando ela não tem nenhum tipo de interseção, são eventos independentes, né? Um não depende do outro, não tem relação com o outro para acontecer. Então eu simplesmente, para calcular a probabilidade de acontecer um ou outro, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou somar essas probabilidades. Então tá aqui, ó, probabilidade de A ou B acontecer. É a probabilidade do A mais a probabilidade do B. Acabou. Mais nada. Sério que eu não preciso fazer nada? Não, você não precisa fazer nada. Parece até esquisito, né? Mas o que acontece? Temos que tomar cuidado. Por que nós temos que tomar cuidado? A questão, ela deixa bem claro pra gente quando é o caso de união e quando os eventos são independentes. Primeiro porque a questão fala que quer que aconteça um ou o outro. Ou então, a forma com que você lê a questão, presta atenção nisso agora. A forma com que você lê a questão vai te falar se é ou se é e. Por quê? Porque, por exemplo, gente, ou chove ou não chove. Vocês conseguiram entender o que eu falei? Não tem como chover e não chover ao mesmo tempo. Então, quando eu te dou opções do tipo ou chove ou não chove, isso tem que estar na sua cabecinha pronto, beleza? E para vocês que estão nesses 2 primeiros minutos da aula já querendo desistir, se você quiser desistir, pode desistir. Mas lembra que vai ter questão de probabilidade ridícula na sua prova que você não pode errar, tá bom? Então assistam esse vídeo até o final que vai ter umas coisas que vai acontecer aqui que vocês falam, nunca pensaria nisso. Mas só dá para fazer a questão assim, tá bom? Então presta atenção. Vamos lá devagar. Vocês entenderam? Primeira situação é o ou. E a segunda situação, para eu saber que não tem nenhuma interseção. Na minha questão aqui embaixo, claro que não tem interseção, fica claro, porque ou sai uma situação ou sai outra, né? Mas tem questões que, tipo assim, ela fala de tanta coisa, tipo, quando vai chover, quando tem sol e chuva, porque pode ter sol e chuva no mesmo dia, claro. Mas aí ela fala, considere chover um evento independente de dia ensolarado. Acontece muito isso, de você ver na prova, fala assim, considere tais situações eventos independentes. Então é uma outra ideia. Se você quiser colocar no seu caderno aí, as questões também falam que são eventos independentes, ok? Então observe que essa questão aqui era bem típica, tá? Bem simples, bem tranquila. Que tá assim, em um dado viciado, gente, quando o dado é viciado, ele tem maiores probabilidades de uma face cair do que outra. Quando um dado é não viciado, ele tem probabilidades iguais de cada face cair, tá bom? Então, olha lá, em um dado viciado de cassino, a probabilidade de, ao acaso, sair a face 2 é de 30%. Também conhecido, ó, atenção, pode acontecer, falar que é de 30%, pode falar que é 0,3%, ou pode falar que é 30 sobre 100, tá? É raro aparecer 3 sobre 10, é mais comum aparecer essas 3 situações. Então tá, a face 2 é 30%, e de sair a face 6 é de apenas 5%. Qual a probabilidade de sair 2 ou 6 em um lançamento desse dado? É simples. O que ele está querendo de você? A probabilidade de sair 2 ou 6. Então o que eu vou pensar? Eu vou pensar no seguinte. Eu sei
Qual que é a probabilidade de sair 2? Sei. Assim como eu sei qual que é a probabilidade de sair 6, eu sei? Então o que eu vou fazer aqui, ó? No lugar da probabilidade de sair 2, eu vou colocar o valor, que é quanto? 30%. Então tá lá. 30% mais. Vocês que têm muito medo de somar porcentagem aqui, pode, tá bom? Não precisa preocupar, não. O 6 é 5%. Então, se o 6 é 5%, eu vou somar ao 30% os 5%. Quanto que é 30% mais 5%? Simples, né? 35%. Aí você vira pra mim e fala assim, você tá zoando comigo que é só isso. Não, não tô zoando com você que é só isso. É porque é só isso, tá? Quando a questão ela simplesmente vem bonitinha assim pra você, ou ela tá querendo que você soma as probabilidades, porque vem cá, vamos combinar. Você tem um dado só, Qual que é a relação de sair 2 ou 6? Tem como você jogar o dado, sair 2 e 6 ao mesmo tempo? Não tem. Ou sai 2 ou sai 6, tá vendo? Eu ainda coloquei pra você aqui o ou. Poderia ter usado uma outra palavra para você interpretar isso. Tem situações que já são mais fáceis da gente saber. Beleza? Vamos para a próxima situação. Bora para a próxima situação. Parece que o quadro nem mudou, ó. Ah, mas mudou sim. O que acontece? Gente, quando a gente fala do caso E, tá aqui do lado, é a interseção, não é? Só que nesse caso aqui, a gente só faz uma menção à interseção. Por que a gente só faz uma menção à interseção? Porque, na verdade, não tem interseção. Não existe interseção entre eles. Por quê? Eles não têm dependência um do outro. Se eles não têm dependência um do outro, é um no canto, o outro no outro e foda-se os dois, entendeu? Já não tem relação nenhuma entre eles. Bacana? Mas ele faz a menção à interseção. O que seria esse caso E? Esse caso E é o mais comum de acontecer em prova. Sério. É o caso mais comum que cai na prova. Assim que acabar isso aqui, nós vamos fazer uma questão que envolve o caso E e o caso OU. E o que mais... Gente, juro pra vocês, eu já cansei de tirar dúvida de aluno. E quando eu falo cansar, é tipo assim... É de perder as contas, que já devo ter feito mais de 20 questões diferentes que envolvem a mesma ideia, sabe? Que mistura o caso E com o caso OU. Super implícito, mas faz sentido. E o Enem, em seu enredo maravilhoso, ele, sem zoeira nenhuma, tá? Ele já deve ter cobrado umas 5 questões de caso E e caso OU, pra vocês terem noção, junto, tá? As questões. Pra vocês terem noção como isso cai. Então aqui, ó, vamos lá. Pra entender uma coisa, característica principal. Caso E, o que a gente faz entre as probabilidades, já que elas são independentes? A gente multiplica. Multiplica as probabilidades e pronto. Basicamente é isso, sem zoeira nenhuma. Por isso tá aqui, ó. Se eu quero a probabilidade de A e B acontecer juntos, o que eu faço? Eu multiplico as probabilidades. Não tem segredo, gente, sério. Não tem segredo nenhum, tá vendo? Até agora você não viu dificuldade. Tá aqui. Uma coisa, eu acho engraçado. Há um tempo atrás, eu tinha muitos alunos que quando a questão falava probabilidade de chuva, probabilidade de não sei o que, eles já ficavam doidos. Eu não sei calcular. Calma, gente. É muito simples. Presta atenção. Essa questão aqui, ela é bem simples mesmo. Observa. Em um dia, já começou a falar, ou seja, tudo corre em torno desse dia. A probabilidade de chuva é de 30%. Ponto. A probabilidade de haver sol é de 20%. Ponto. 2 informações. Eu sei se elas têm dependência uma da outra? Não sei. Por isso que o problema tem que me falar. Por quê? Porque é muito normal, não sei se vocês, né, nesses anos de vida que vocês já tiveram, gente, é possível ter chuva e sol. Para isso existe o arco-íris, nosso mundo maravilhoso, né? Que aqui estamos, mas tudo bem. Então, olha lá, fez isso bonito. Considerando sol e chuva, essa é a parte maravilhosa que essas questões gostam de falar para nós. Sol e chuva, eventos independentes. Para que ele está te contando isso? Que se precisar somar as probabilidades, você vai somar. Se precisar multiplicar, você vai multiplicar e não precisa tirar ninguém, tá bom?
Então, olha lá, sol e chuva eventos independentes, qual a probabilidade de se ter sol e chuva ao mesmo tempo? De se ter sol e, olha aqui, sol e chuva ao mesmo tempo. O problema é ele dá uma deixa pra nós, véio. Isso é que é legal. Ele dá uma deixa foda pra falar assim, fi, se tem o E aqui, o que você vai fazer? Simples, você vai multiplicar, cara. Presta atenção. O que nós vamos fazer? Preciso da probabilidade de sol e chuva. Então vai ser a probabilidade de sol vezes a probabilidade da chuva. Então, beleza. Aqui mora o problema. O que eu acho lindo? Olha o que a cabeça de vocês é maravilhosa. Então você vai pegar, né? Probabilidade de sol, 20 vezes probabilidade de chuva, 30, isso. 20 vezes 30 é isso, 600. Aí você vai lá e achou a probabilidade de 600%. Uai, se você tem certeza que vai acontecer uma coisa, calculando a probabilidade, você vai achar 100%, 600% significa que você tem 6 vezes certeza que vai acontecer. É ou não é? Claro que não, né, meu filho? Pelo amor... Anta, não pode fazer isso, tá? Aqui tá a merda da probabilidade. Por que aqui tá a merda da probabilidade? Deixa eu te contar um detalhe. Isso aqui, ó, não é porcentagem. 20 e 30 é uma coisa. 20%, lembra das frações? 20% não é 20 normal. Ele representa essa razão aqui, ó. Então, quando a gente está multiplicando porcentagem, aqui é um momento muito sério. Quando a gente está multiplicando porcentagem, tá bom? Eu tenho que utilizar das frações. Então, aqui, ó. Quem que vai ser a probabilidade do Sol? Eu não vou colocar só 20%. Eu vou colocar 20 sobre 100. Beleza? Coloquei 20 sobre 100. Bacana, multiplica. Quem que é a probabilidade da chuva? A probabilidade da chuva é 30%. Então, eu vou colocar 30 por 100. Para facilitar para nós, a grande vantagem aqui, eu já posso simplificar lá, ó. Um zero em cima, um zero embaixo. Multiplicação de fração é em cima com em cima, embaixo com embaixo. 2 vezes 3 dá 6. E 10 vezes 10 dá 100. O que é 6 sobre 100, gente? Isso é 6%. Beleza? Então aí você me conta uma coisa. 600% e 6% é uma coisa bem diferente. Ah, professor, é só no final dividir por 100. Tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque se você tiver 3 eventos independentes e tiver que ter os 3 ao mesmo tempo, se você dividir por 100, você tomou no cu do mesmo jeito. Beleza? Não pode fazer isso, gente. Vamos generalizar da seguinte forma. Estou trabalhando com porcentagem? Bacana, utilizo fração. Ah, se eu quiser utilizar decimal, pode? Pode, mas se você gosta de fazer conta com 0, aí já o problema é seu, eu não gosto. Beleza? Porque na fração ali, o que dá para simplificar, simplifica e faz conta pequena. Tranquilo? Então, atenção, no seu caderno você vai tomar o cuidado de escrever o seguinte. Quando eu vou multiplicar, eu vou trabalhar com fração, beleza? Sempre que eu for multiplicar as probabilidades, a gente vai focar nas frações. Não vamos focar nos decimais e nem nas porcentagens. Anotou aí? Então agora vamos pro exemplo que mistura essas coisas lindas, que eu adoro, cara. E lá vamos nós. Como assim lá vamos nós? Olha só. Aqui tem uma coisa legal. Essa questão, ó, Enem 2017. Eu dei uma resumida, troquei algumas palavras para encurtar o negócio aqui para nós termos espaço, tá bom? E ela fala assim, ó. Alguns de vocês já devem ter visto essa questão. Fala assim, ó. O morador de uma região metropolitana tem 50% de chance de atrasar. Então vamos lá, 50% de chance de atrasar-se para o trabalho quando chove. Então lá, com chuva o atraso é 50%. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%, ou seja, ele gosta de atrasar, né? Caso não chova, atraso sem chuva, 25%. Olha que lindo. Então ele fala aqui pra mim uma coisa, ó. É atraso, né? Bonitinho. Aí eu tenho aqui
com chuva, sem chuva. Beleza? Olha lá. Então, atraso. Com chuva, 50%. Sem chuva, 25%. Aí presta atenção, galera. Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima em 30% a probabilidade de chuva nessa região. Então, qual a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço nesse dia? É muito simples a questão. Presta atenção no seguinte. De atrasar, beleza. E eu tenho a probabilidade de chover no problema. Qual que é o foco das pessoas? Então, o foco das pessoas é o seguinte. O problema me falou da probabilidade de chuva. Então, eu foco nela que eu tô arrasando. Eu tô arrasando. Uma naba desse tamanho que vai entrar lá atrás. Por quê? O que eu tenho que entender, gente? Toda pergunta de probabilidade, antes que vocês fiquem loucos, tá? A questão de probabilidade você erra porque você não lê a pergunta direito. Você foca em uma informação só. Então, lê a pergunta direito. A pergunta é: qual é a probabilidade de esse morador se atrasar? Ele está perguntando probabilidade com chuva? Não. Ele está perguntando a probabilidade sem chuva? Não. Ele está perguntando a probabilidade dele se atrasar. Então, ele pode se atrasar quando chove e quando não chove. E tem as duas situações para se atrasar, certo? E aí, o que você tem que entender? Se um dia a probabilidade, aqui ó, a probabilidade de chover é 30%, o que eu tenho que entender? O problema é não tem que esfregar na minha cara que se de chover é 30%, não chover é 70%, tá? Ele não vai te dar essa informação. Ele sabe que você entende que em um determinado momento ou chove ou não chove. Beleza? E que esses dois juntos dá um total de 100%. O problema é ele acha que você entende isso. Então, se a probabilidade de chover é 30%, a probabilidade de não chover é o tanto que falta para dar 100%, que é 70%. Então, o que você tem que entender? Presta atenção. Presta atenção. Como ele falou que é com chuva, a probabilidade dele se atrasar com chuva é 50%. E, ao mesmo tempo, presta atenção. A probabilidade dele se atrasar com chuva é 50%. E, ao mesmo tempo, a probabilidade de chover é quanto? 30%, né? Então, a probabilidade de atraso com chuva é 50%. E a probabilidade de chuva é quanto? 30%. Então, aqui, ó. 30% é a probabilidade de chover. E quantos que é a probabilidade de não chover? 70%. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, esses dois juntos aqui é E. Tá vendo? Ó, esse com esse e esse com esse. Por quê? Porque eu tenho uma probabilidade já de atraso com chuva e eu tenho a probabilidade de chuva nesse dia. Bacana? Então, esses dois têm essa ideia de multiplicação. Então, o que eu vou fazer? Atraso com chuva. Atraso com chuva. Vou calcular como? 50 sobre 100 vezes 30 sobre 100. Que vai dar quanto? Como eu tenho a opção maravilhosa desse corte aqui, ó, cortar um zero em cima e embaixo me ajuda muito, porque 5 vezes 3 é 15, 10 vezes 10 é 100. Então, deu 15 sobre 100. Bacana? E aí, lá do outro lado, o que eu vou fazer? Vou fazer a continha maravilhosa aqui, ó. Atraso sem chuva. Atraso sem chuva. Vai ser como? Vai ser 25 sobre 100 vezes 70 sobre 100. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou só me ajudar aqui. Corta isso com esse. 25 vezes 7 é 225 ou 275? Não, nenhum nem outro. A Anta aqui não sabe fazer conta, né? Que 25 vezes 8 é 200. Então, nesse caso, 25 vezes 7 é 175. 100 vezes 10 é 1000. Aí você vira pra mim e fala: pô, professor, 1000? Você gostou de deixar os denominadores 100, agora você deixa 1000? Te ensinar um negócio. O foco em probabilidade é deixar tudo sobre 100. Então, aqui, ó.
Se eu dividir em cima e embaixo por 10, que é o que eu fiz aqui quando eu simplifico, eu corto zero, eu estou dividindo por 10, viu? Se eu dividir em cima e embaixo por 10, em 175 dividido por 10 é 17,5. E 1000 dividido por 10 é 100. Então o que eu tenho? Eu tenho 17,5 sobre 100. Isso pode, gente. Tá? Isso pode, é normal. Só pra gente poder trabalhar com o mesmo denominador e não dar merda. E 15 sobre 100. Agora presta atenção. A probabilidade de atraso com chuva eu tenho, de atraso sem chuva eu tenho. Mas eu tenho que entender uma coisa. Em um dia, ou chove ou não chove. Então em um dia ele atrasa com chuva ou atrasa sem chuva. Então eu usei com a palavrinha nessa contextualização. O ou. E o ou representa o que para mim? Soma. Então o que eu tenho que fazer com essas duas probabilidades que eu achei? Eu tenho que somá-las. Por quê? Ou ele atrasa com chuva, ou ele atrasa sem chuva. Então aqui, ó, viu que eu tive que usar um pedaço de e agora um pedaço de ou? Então eu tenho 15% mais 17,5%. Quando eu somo essas frações, o denominador é o mesmo, então eu só mexo com o numerador. Quanto que dá pra mim aqui? Esse numerador maravilhoso, minha seta ficou feia, né? Quanto que dá? 15 mais 17,5. Isso aqui só pode dar quanto para nós? Só pode dar 32,5 sobre 100. Só que quando eu divido 32,5 sobre 100, de vermelhinho aqui para nós, ó, quando eu faço essa divisão, fica 0,325. Beleza? Que tá na letra C de cocô. Tá vendo? Eu posso trabalhar com porcentagem o tempo inteiro, mas no final, lembra que eu falei na aula passada? As alternativas me mostram como que ela quer a resposta, se é fração, porcentagem ou número decimal, beleza? Nesse caso aqui ela queria decimal, que está na letra C. A questão em si não é difícil, beleza? Várias pessoas já resolveram essa questão aí no YouTube, né? Esses outros sites. Mas a questão não é difícil, mas é engraçado que... Qual que é o foco dessa questão? E por isso que está logo acima aqui, ó, a letra B. Porque na hora a gente só pensa no atraso com chuva. Por quê? Porque ele só deu a probabilidade de chover. Ele quer que você saiba a outra porque tá bem na cara como descobrir a outra. Mas na hora do Enem a gente tá com pressa e a gente lê o que a gente leu, a gente usa. Beleza? Então, vamos para a última parte que falta por enquanto, que é a probabilidade complementar. Fortemo para o final do vídeo, não é mesmo? Seguinte, ó, olha só. Probabilidade complementar ou probabilidade de eventos complementares. Ela é simples. Por que ela é simples? Porque é fácil. Você tem lá um conjunto. Você tem a probabilidade de acontecer o evento A aqui, ó. E a probabilidade de acontecer algo que não seja o evento A, que é o que a gente chama de A complementar ou complementar de A. Beleza? O que acontece? Se você reparar, um está dentro do outro, mas um não é outro. Né? Tem lugar que não gosta de representar o A assim, gosta de representar o A assim. Ó. Vem cá. Representa o A como uma mebinha assim. Ó. Uma mebinha que é... Ó, não muda muita coisa, beleza? Por que que não muda muita coisa? Porque, teoricamente, é como se eles não se misturassem, eles não fossem farinha do mesmo saco. Um pedaço é A, outro pedaço é o complementar de A. Então, o que que eu tenho que entender? Eu tenho que entender o seguinte, que nesse caso, ou acontece A, ou acontece não A. Então, é como se o complementar fosse o não A. Então, ó lá. Então, se eu somar a probabilidade de acontecer A com a probabilidade dele não acontecer, ou vai dar 100% ou vai dar 1. Aí depende muito de como o exercício está trabalhando, se é com fração, decimal ou porcentagem. Então, teoricamente, gente, a soma disso aqui tem que dar 100%. Só que é engraçado. Por que é engraçado? Porque as questões que exigem da gente evento complementar, elas são um pouquinho diferentes. A pegada da questão, da pergunta, ela é um pouquinho diferente. Ela te leva para um lado, você vai lá, vai estar logo na letra A ou na letra B, as alternativas, você vai marcar achando que acertou e na verdade você errou, porque a questão é de evento complementar. Presta atenção, olha só.
Em uma dinâmica, né, que dinâmica tem acento, que é proparoxítono e todas são acentuadas, e eu não coloquei, de grupo, a probabilidade de o entrevistador ter uma resposta de um participante é de 80%. Beleza? Então, para uma pergunta qualquer, qual a probabilidade de se ter pelo menos uma resposta? Na sua cabeça agora eu tenho certeza que veio. 80%, não é? Isso é um problema. Você sabe por quê? Qual que é um problema? Presta atenção. Quando eu te pergunto de eu ter pelo menos uma resposta, eu tenho duas opções. Eu posso... Duas não, né? 4. Posso ter uma resposta, 2 respostas, 3 respostas ou 4 respostas. Isso é um detalhe importante, porque a minha resposta tem que contemplar isso que eu acabei de falar para vocês. Só que pensa, se eu tenho uma resposta, 3 deixam de dar resposta, mas está incluso. Se eu tenho 2 respostas, 2 deixam de dar resposta. 3 respostas, 1 deixa de dar resposta. 4 respostas, ninguém fica sem dar resposta. Mas o que eu tenho que entender? Pode acontecer de eu ter uma situação. Que situação é essa? Pode acontecer de eu não ter resposta? De ninguém? Pode, não pode? E quando isso acontece de eu não ter resposta de ninguém, é a única situação que não contempla a minha resposta. Ó, ficou esquisito, né? É a única situação que não contempla a pergunta. Por quê? Pensa comigo. A pergunta, teoricamente, quando ela pergunta assim, de se ter pelo menos uma resposta, ele está te dando ele quer que você responda assim, qual a probabilidade de se ter resposta? Então pensa com o tio aqui agora. Nessa situação nós só temos 2 situações, na verdade, assim que resume a ópera. Ou eu não tenho resposta, ou eu tenho resposta, certo? Então a pergunta aqui é, qual a probabilidade de eu ter resposta? Porque não interessa para ele se eu vou ter 1, 2, 3, 4, não interessa quantas respostas. A probabilidade de se ter resposta. Então o que eu vou calcular? Simples, vou calcular a probabilidade de não se ter nenhuma resposta. Por quê? Olha só. Se eu vou calcular a probabilidade de não se ter nenhuma resposta, foca na questão. São quantas pessoas? Não falei, né? Era para eu ter falado aqui, ó. Em um grupo, isso, de 4 pessoas. Anta, jumento, animal. Em um grupo de quantas pessoas? 4 pessoas. Então o que você vai pensar? Eu tenho 4 pessoas. A probabilidade do primeiro não dar resposta, 20%. Professor, como é que você sabe disso? Ué, se a probabilidade dele dar uma resposta é 80, então o que falta para dar 100 é não responder, certo? Qual a probabilidade do segundo também não dar resposta? 20%. Do terceiro, 20%. Do quarto, 20%. Porque ele falou que de um participante é 80%, então de um individual é 20%. O que eu vou pensar? Eu tenho que ter uma situação assim, ímpar. De o primeiro não responder, o segundo não responder, o terceiro não responder e o quarto não responder. Então pensa, qual que é a situação que me contempla aqui? O primeiro não responde e o segundo não responde e o terceiro não responde e ao mesmo tempo o quarto não responde. Então o que eu vou ter que fazer com essas probabilidades? Vou ter que multiplicá-las, não vou? Então eu vou fazer 20 sobre 100 vezes 20 sobre 100 vezes 20 sobre 100 vezes 20 sobre 100. Essas contas serão fáceis, parece que não, mas vão ser. Olha aqui. Simplifica, 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 simplifica. O que sobrou em cima? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que deu 16. Embaixo, 10 vezes 10, 100. Vezes 10 vezes 10, 1000. Então, deu 10.000, não, perdão. 16 sobre 10.000. Agora, olha que maluco. Isso é maluco mesmo. Isso aqui, lembra. Se eu corto um zero, uma casa de vírgula. Se eu corto 2 zeros, 2 casas de vírgula, certo? Então, aqui, ó.
2 zeros, porque eu preciso ter 100 embaixo, 2 casas de vírgula. Então, isso é a mesma coisa que 0,16%. Mas o que significa esse 0,16%? Isso é a chance do cara não ter nenhuma resposta. Então, se ele não tem nenhuma resposta a isso, qual que vai ser a chance dele ter pelo menos uma resposta? Então, lembrando, o que é o pelo menos uma resposta? É ter 1, 2, 3 ou 4. O que eu vou ter que fazer aqui? Pensar, o total da probabilidade, o total não é 100%? Então, o total vai ser o sim mais o não, né? Ter resposta e não ter resposta. O não ter resposta é 0,16%. Então, isso está somando, vem para cá subtraindo, não é? Gente, 100 menos 0,16 dá 99,84%. Ou seja, que é feio pra caramba, né? Mas o que é esse 99,84%? É a probabilidade do sujeito ter pelo menos uma resposta. E eu não vou zoar com vocês. Caiu uma questão tipo essa no Enem, em 2016 ou 2018, eu não lembro. A galera bugou, velho. Chegou na questão, a galera bugou. Por que a galera bugou? Porque a questão falava, fazer a pessoa, como é que eu vou pensar nisso? Porque se pelo menos, assim, essas palavrinhas aqui, ó, cadê o pelo menos? O pelo menos, tá? Ele é um grande indicativo que você vai ter que fazer uma probabilidade complementar. Por quê? Porque pelo menos um contempla qualquer resposta que seja positiva e a negativa é só você tirar ela do total que acabou, beleza? Pessoal, a listinha vai estar maravilhosa, tá? Vai estar um pouquinho pensativa. E no próximo vídeo eu vou fazer algumas questões dessa listinha para vocês. E da primeira também, tá? Pra gente fazer só questões de probabilidade e o conteúdo ficar de boa na cabeça de vocês. Porque eu sei que realmente probabilidade é uma coisa assim que é chata. Só que igual eu falei, tem questão de probabilidade que a gente tem que saber fazer. Que vai dar muito ponto para nós no Enem, que são as questões de boa e fácil. Beleza? Então, amores, nesse vídeo de hoje eu fico por aqui, tá bom? Deixo um grande abraço e um beijo pra vocês. Que eu acho que vocês devem ter ficado muito felizes no vídeo pequeno, né? Um vídeo tranquilo. Por quê? Porque esse conteúdo, ele, para muitas pessoas, ele é muito complicado. Ele é muito difícil. E por ser um vídeo simples, ele tá bem tranquilo, vocês podem ver ele mais algumas vezes, se for necessário. Eu creio que não vai ser. Vocês vão fazer a lista, vocês vão sentir uma proximidade do que eu falei aqui da lista e como cai no Enem para vocês, tá bom? Então, assim, deixa um abraço gostoso para vocês. Vamos respeitar essa bosta dessa quarentena. Eu sei que vocês estão doidos para não respeitar. Mas quanto mais desrespeito a gente tem, mais isso demora a passar, entendeu? Os outros países deram certo porque souberam fazer. Agora a gente quer sair de qualquer jeito, né? Então nós estamos tomando mesmo. E é isso que tá acontecendo. Então, ó, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Fiquem tranquilos. Fiquem bem. Vamos manter a saúde mental, que tá difícil, bem, tá bom? Com Deus, gente. Até o próximo.